Seja bem-vindo ao lugar da sua vitória. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma anseia por uma mudança profunda. Uma mudança que não é apenas superficial, mas que vai na raiz do problema. Hoje, nós não vamos apenas orar. Nós vamos guerrear. Nós vamos entrar nas regiões espirituais para reivindicar tudo aquilo que foi roubado da sua vida. Prepare-se, porque esta será uma jornada longa e profunda de libertação. Eu peço que você se desconecte de qualquer distração agora. Avise em casa que você vai tirar um tempo para Deus. Tranque a porta do quarto, coloque os fones de ouvido e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Respire fundo, encha os seus pulmões com a presença de Deus e solte todo o ar, esvaziando-se de si mesmo, das suas preocupações e do peso do mundo. Nós invocamos agora a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós nos colocamos debaixo da Tua autoridade suprema. Reconhecemos que Tu és o Deus dos exércitos, o grande Eu Sou, aquele que nunca perdeu uma batalha. Pai, antes de pedirmos qualquer coisa, nós nos humilhamos. Nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores e que dependemos da Tua graça. Eu peço agora, Senhor, que o Teu sangue precioso nos lave completamente. Lava a nossa mente de pensamentos impuros, de pensamentos de morte, de pensamentos de derrota. Lava o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda raiz de amargura que tem crescido ali em segredo. Nós confessamos os nossos pecados, aqueles que cometemos por querer e aqueles que cometemos sem perceber. Nós pedimos perdão pela falta de fé, pelo medo, pela murmuração. Que nada, absolutamente nada, impeça a nossa oração de subir aos céus agora. Senhor, nós iniciamos este clamor entrando na primeira área da nossa vida, a nossa linhagem e a nossa herança familiar. Pai, a Tua palavra diz que nós fomos comprados por alto preço e que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isso, com a autoridade que há no nome de Jesus, eu volto no tempo agora. Eu percorro a minha árvore genealógica. Eu vou até a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração dos meus antepassados. E eu corto, agora, todo o cordão umbilical espiritual que me liga a maldições familiares. Se houve na minha família casos repetidos de divórcio, eu digo: basta, essa maldição para em mim. Se houve casos de alcoolismo, de vícios em drogas ou jogos, eu declaro: o sangue de Jesus quebra esse vício agora. A minha casa será livre. Se houve histórico de doenças hereditárias, câncer, diabetes, problemas cardíacos que vêm passando de pai para filho, eu coloco a cruz de Cristo entre a doença e o meu corpo. Eu declaro que a minha herança genética é transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu não herdo a doença, eu herdo a saúde. Eu não herdo a miséria, eu herdo a prosperidade do reino. Eu anulo toda a palavra de maldição que foi lançada sobre o meu sobrenome. Toda consagração feita a outros deuses, a entidades, a forças ocultas pelos meus antepassados, eu revogo agora. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, Senhor, eu avanço para a segunda área. Minha vida emocional e as feridas da alma. Pai, Tu conheces a criança que eu fui. Tu viste cada lágrima que eu derramei quando ninguém estava olhando. Tu viste as palavras duras que eu ouvi de pessoas que deveriam me amar. Tu viste a rejeição, o abandono, a traição. Eu trago essas memórias dolorosas para a luz agora. Eu não vou mais esconder a minha dor. Eu a entrego a Ti. Espírito Santo, visita aquele momento do passado, onde eu fui ferido. Cura a minha criança interior. Eu libero perdão agora para o meu pai e para a minha mãe, pelas falhas deles. Eu libero perdão para ex-cônjuges, para ex-amigos, para patrões que me humilharam. Eu decido não ser mais vítima do meu passado.
Eu arranco do meu peito a flecha da rejeição. Eu arranco a flecha da inferioridade. Eu declaro que eu sou amado. Eu sou aceito. Eu sou escolhido. Eu tenho valor. O meu valor não foi definido pelas pessoas. Foi definido na cruz do Calvário. Senhor, cura a depressão. Cura a ansiedade crônica. Cura a síndrome do pânico. Eu repreendo esse espírito de tristeza profunda que tenta me colocar numa cama, num quarto escuro. Eu ordeno: luz. Haja luz na minha alma agora. Avançamos, Senhor, para a terceira área. A minha saúde física. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E o templo de Deus não é lugar de enfermidade. Eu percorro agora cada sistema do meu corpo com a oração. Eu ordeno ao meu sistema nervoso: funcione em perfeita paz. Eu ordeno ao meu sistema circulatório que o sangue flua livremente, sem obstruções, com a pressão correta. Eu ordeno ao meu coração: bata no ritmo da vida. Eu falo aos meus ossos, músculos e tendões: sejam fortalecidos. Eu repreendo toda dor crônica na coluna, nas articulações, na cabeça. Eu falo às minhas células: renovem-se. Toda célula cancerígena, todo tumor, todo tubulinígena, cisto, todo nódulo, seque agora. Seque pela raiz em nome de Jesus. Eu amaldiçoo a doença e abençoo a saúde. Eu ordeno que o meu sistema imunológico se levante como um exército para defender o meu corpo. Senhor, se há alguma enfermidade que os médicos ainda não descobriram, revela e cura. Se há alguma enfermidade causada por fundo emocional ou espiritual, nós a arrancamos agora com a mão de Deus. Eu recebo vigor. Eu recebo energia. Eu recebo um sono restaurador. Eu vou viver muito para contar as obras do Senhor. Entramos agora, Pai, na quarta área, a batalha contra a inveja e as forças das trevas. A Tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, eu me revisto de toda a armadura de Deus. Eu levanto o escudo da fé contra todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, eu quebro agora toda a força da inveja. A inveja de vizinhos, a inveja de parentes, a inveja de colegas de trabalho. Aquele olhar que seca a pimenteira, aquele olhar que tenta travar os meus projetos. Eu o cegueio agora com a luz de Cristo. Que toda palavra de maldição lançada contra a minha vida volte sem efeito. Se fizeram algum trabalho de feitiçaria, de macumba, de magia negra, de voodoo, ou qualquer ritual contra o meu nome, contra a minha foto, contra as minhas roupas, eu declaro que está desfeito. O sangue de Jesus tem poder para anular toda magia. Onde foi feito um nó, o anjo do Senhor desata agora. Onde foi cavada uma cova para eu cair, o inimigo cairá nela. Eu traço um círculo de fogo ao meu redor. Ninguém me toca, pois eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu paraliso a ação de espíritos de confusão, espíritos de discórdia dentro do meu lar, espíritos de rebeldia nos meus filhos. Saiam agora. A minha casa é território santo. Senhor, nós tomamos posse da quinta área, a vida financeira e profissional. Deus, Tu és o dono do ouro e da prata. A pobreza não é um atributo do Teu reino. Eu rejeito o espírito de miséria. Eu rejeito a mentalidade de escassez. Eu quebro toda maldição lançada sobre as minhas finanças. Bolsos furados, nunca mais. Dinheiro que entra por uma mão e sai pela outra. Nunca mais. Eu consagro o meu trabalho. Eu consagro os meus talentos. Senhor, abre as janelas do céu. Eu peço ideias criativas que valem ouro. Eu peço conexões com pessoas que vão alavancar a minha carreira. Destrava processos na justiça. Libera aposentadorias, libera heranças, libera causas trabalhistas que estão paradas. Eu ordeno ao vento: traga provisão. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Que venham clientes, que venham contratos, que venham vendas.
Eu profetizo que eu serei um doador e não apenas um recebedor. Eu serei cabeça e não cauda. Eu estarei por cima e não por baixo. Eu abençoo a minha carteira de trabalho. Eu abençoo a minha empresa. A partir de hoje, tudo o que eu tocar prosperará. Vamos agora para a sexta área: a vida sentimental e os relacionamentos. Senhor, não é bom que o homem esteja só. Eu oro pela restauração dos casamentos. Onde o inimigo tentou colocar separação, traição e frieza, nós profetizamos o fogo do amor de volta. Restaura a aliança. Cura as memórias ruins do casamento. E para aqueles que estão sós e desejam uma família, eu peço o encontro divino. Prepara, Senhor, a pessoa certa. Livra dos relacionamentos tóxicos. Livra dos abusadores. Livra das pessoas que não têm o teu temor. Eu abençoo a minha vida sentimental. Que eu seja feliz, que eu seja respeitado, que eu seja amado. Que a minha casa seja um lugar de riso, de abraço e de cumplicidade. Por fim, Senhor, nós selamos tudo isso com a sétima área, a minha vida espiritual e o meu futuro. Eu declaro que o meu futuro é de paz e não de mal. Eu não tenho medo do amanhã, porque o Senhor já está lá. Eu renovo a minha aliança contigo. Espírito Santo, enche-me de novo. Eu quero mais de ti. Eu não quero ser apenas um crente de domingo. Eu quero ser uma tocha acesa. Batiza-me com fogo. Dá-me dons espirituais. Dá-me discernimento. Que eu ouça a tua voz com clareza. Eu consagro os meus sonhos, os meus projetos e os meus dias a ti. Nada e ninguém poderá frustrar os planos que o Senhor escreveu para mim no livro da vida. Agora, eu quero que você, onde estiver, levante as suas mãos como um sinal de recebimento. Visualize as correntes caindo. Ouça o barulho das correntes batendo no chão. Você está livre. A porta se abriu. A doença saiu. A provisão chegou. A paz inundou. Tome posse. Agradeça. Comece a louvar a Deus, não pelo que você está vendo, mas pelo que você sabe que já aconteceu no mundo espiritual. Pai, eu te louvo. Eu te exalto. Tu és fiel. Tu és santo. Tu és poderoso. Obrigado por este tempo de libertação. Nós saímos desta oração mais leves, mais fortes e mais confiantes. O inimigo tentou, mas ele perdeu. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Assim seja, assim é e assim será. Amém, amém e amém. Glória a Deus.